Gente, bom dia. Na aula de hoje nós vamos tecer comentários, né, sobre os conteúdos temáticos que serão abordados no primeiro trabalho avaliativo que vocês farão em breve, tá? Então nós vamos de forma bem sucinta ainda explanar um pouco sobre esses conteúdos que foram trabalhados, que foram abordados, tá? Então a gente vai estar tratando de forma resumitiva sobre esses conteúdos, ao tempo que nós vamos também revendo algumas questões, tá? Discutindo aqui algumas questões e vocês acompanhem, tá? Esses comentários e essas correções dessas questões, tá bom? Não se preocupem que o trabalho de vocês foi elaborado com apenas 10 questões, tá? Então, são 2 questões interpretativas e 8 questões de cunho gramatical, mas são questões elementares, creio eu que todos já estão preparados para fazer esse primeiro trabalho, tá, gente? Então, leiam novamente os resumos que vocês têm, revejam as aulas, tá, que foram ministradas a partir do dia 15 do 4, e qualquer dúvida ainda, se vocês tiverem alguma dúvida, tiveram curiosidade a respeito de algum conteúdo abordado, de algum conteúdo abordado, entre em contato comigo, tá bom? Então vamos lá, né? Nessa aula e na aula subsequente nós vamos então estar trabalhando com esses resumos desses conteúdos já abordados, tá? Como nós tratamos sempre de interpretação de texto, né, nas provas, nos trabalhos, sempre estou cobrando a compreensão textual, questões de interpretação textual, então não tem uma fórmula pronta para dizer como compreender um texto, como interpretar bem um texto, tá? Apenas alguns itens, alguns critérios, alguns aspectos que são interessantes para você ter atenção no momento da leitura e da interpretação textual, né? Então, por exemplo, a concentração é relevante nesse momento, no momento de interpretar bem, interpretar também mais rapidamente, mais brevemente o texto, observar qual é o tipo de linguagem empregada no texto, se é uma linguagem denotativa, conotativa, se é uma linguagem literária, não literária, se é culta, se é informal. Trabalhar também, observar também sobre os gêneros textuais que abordam as linguagens verbal e não verbal, tá? Essa linguagem híbrida, o que é muito interessante, muito se apresenta muito, vamos dizer assim, nas provas do Enem, tá? Esse gênero textual, tirinhas, charges, tá? Os cartazes publicitários. E essa linguagem verbal e não verbal é bem interessante, unidas, né, para indicar uma melhor compreensão textual, observar também se o texto traz o uso da pontuação diante da norma culta, né, se há ausência dessa pontuação, para você ter um entendimento se o texto é literário ou não literário, né. Trabalhar também, analisar também ou dar importância ao uso dos elementos coesivos, tá? As preposições, as conjunções, advérbios, os pronomes, que vão sempre lhe dar um direcionamento, tá? Diante do comando da questão. Também reconhecer o tipo de texto que está lidando, se jornalístico, se é um artigo de opinião, se é uma charge, se é uma tirinha, tá? Como eu falei, as charges e as tirinhas são muito presentes nas provas do Enem, tá? Saber se o texto está tratando de uma narrativa, tá? Se uma crônica, se um romance, fragmento de um romance, enfim. Então, reconhecer o tipo de texto nesse momento de compreensão textual, de interpretação textual, também é interessante, é um item relevante, como também entender a finalidade do texto, tá? Para que o texto está sendo promovido, tá? De que forma, tá? Então, aí vai exigir o conhecimento de mundo, conhecimento adquirido para você ter o entendimento exatamente da finalidade do texto. Então, esses 3 critérios são de suma importância para uma melhor compreensão textual,
tá? A concentração no momento da leitura e da interpretação, reconhecer o tipo de texto que você está lendo, que você está lidando e saber também a finalidade daquele texto, tá? Então, aqui eis uma questão de interpretação, uma questão que já foi trabalhada no Enem, tá? Estamos aqui diante de um texto publicitário, de um cartaz, de uma campanha, tá? Em que diz o seguinte, o texto verbal: câncer de mama, vamos tocar neste assunto. A prevenção começa com a conscientização. Use o laço rosa. Então, campanhas de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama estão presentes no cotidiano das brasileiras, possibilitando maiores chances de cura para a paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Pela análise dos recursos verbais e não verbais dessa peça publicitária, constata-se que o cartaz, tá? Então, aqui a gente nós já compreendemos o tipo textual, tá? É um texto, é um gênero publicitário, tá? O que é muito comum aparecerem esses dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, tá? Então, são importantes para a melhor compreensão do texto, tá? A união da imagem com o texto verbal é muito interessante para a compreensão do texto, é um dos critérios relevantes para o leitor observar, tá? Então, a letra A vai dizer o seguinte: promove o convencimento do público feminino, porque associa as palavras prevenção e conscientização, promove o convencimento, sim, é um texto persuasivo, tá? Olha o verbo aqui no imperativo. Então, é muito comum nesses textos aparecerem essa intenção, esse propósito de convencimento, de persuasão. Mas aqui diz assim: porque associa as palavras, será se esse convencimento advém exatamente somente dessa associação das palavras prevenção e conscientização? Tá? Não tá? Acho que aqui tem uma lacuna, né? Há uma lacuna ainda, tá? Nessa alternativa. A letra B diz: buscar persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar, tá? O texto vai dizer: câncer de mama, vamos tocar neste assunto. Ao tempo que você percebe, tá? A mão também tocando na própria mama. Então, é também comum, tá? Esse propósito de trabalhar a ambiguidade de um termo, de uma palavra, exatamente para chamar a atenção do leitor. Então, evidentemente, tá? Que a letra B vem contemplar o comando da questão, tá, gente? Exatamente como eu falei, né? Eu transferi aqui o comentário da questão, a imagem de uma mão feminina sobre o seio, o duplo sentido da palavra tocar, que quer dizer mencionar, encostar a mão, permitem concluir que o cartaz busca conscientizar as mulheres brasileiras para a necessidade de exames que diagnostiquem precocemente o câncer de mama, possibilitando assim maiores chances de cura, tá? Na letra C vai dizer: o objetivo é chamar a atenção para um assunto evitado por mulheres mais velhas, tá? Então, estatisticamente não há uma comprovação de que é um assunto evitado por mulheres mais velhas, tá? A questão do câncer de mama. Convencer mulher a se engajar na campanha, a usar o laço rosa, será se o propósito é esse? Mostrar a seriedade do assunto evitado por muitas mulheres, será se esse assunto, enquanto tão sério, é evitado por mulheres? Então, a alternativa realmente coerente ao comando da questão, letra B de bola. Sobre as regras de acentuação gráfica, tá? O trabalho de vocês, acho que contempla umas 2 ou 3 questões de acentuação gráfica. Lembrando, vocês receberam, tá? Esse conteúdo impresso em resumo, tá? Logo no início das nossas aulas presenciais. Lembrar que essas regras são justificadas exatamente no entendimento da palavra, de ser a palavra monossílaba, oxítono, paroxítono, proparoxítono. Então, você vai entender que as monossílabas tônicas que terminam em A, E, o O, singular ou plural, A, o As, E, os, o Os, elas recebem acento gráfico, tá? Como pé, como pó, como nós, como res, como mar. Também as palavras oxítonas, tá? Com essas terminações A, E, O, em ou ens, tá? Recebem acento. Lembrar que essas mesmas terminações nas palavras paroxítonas, tá? Essas palavras sendo paroxítonas com as mesmas terminações das oxítonas não vão receber acento.
Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, em N, em R, em I, ou IS, em U, US, em AN, ou AN, em ONS, tá? Em uns, em PS. Então, o número de regras das paroxítonas é um número mais vasto, tá? É um número maior, tá bom? Faça uma leitura também dessas regras das paroxítonas. E aí temos como exemplo algumas palavras como nível, como hífen, como caráter, como júris. Lembrar que a palavra hífen, ela é muito cobrada em vestibulares diversos, em concursos diversos. Lembrar que a palavra hífen, tá, no singular, ela é acentuada porque termina em N. Mas hífens no plural já deixa de ser acentuado porque vai ter a mesma terminação das oxítonas ens, tá? Então, hífen no singular acentua, mas hífens no plural não recebe acento, tá? E sobre as proparoxítonas, lembrar que todas recebem acento obrigatoriamente. Tratar de acentuação também tem que lembrar sobre as mudanças da nova ortografia, tá? As mudanças do novo, em relação ao novo acordo ortográfico. Então, lembrar que o trema ele foi abolido totalmente das palavras da língua portuguesa. Continua apenas nas palavras estrangeiras, como, por exemplo, Miller, né? O acento diferencial nas palavras homógrafas, tá? No caso de para, verbo e para, preposição, que são palavras homógrafas, escritas e pronunciadas da mesma forma, mas como era anteriormente, tá? O verbo parar acentuado, agora não acentua mais, então não há também esse acento diferencial. O que vai, na verdade, diferenciar o verbo da preposição é o contexto, essas palavras empregadas em contextos, tá? Então, já não acentua mais. Acento diferencial, que distingue o tempo verbal do singular do plural, tá? Vai permanecer no caso da forma verbal ter, tá? Então, nós sabemos que tem o verbo ter na terceira pessoa do plural, ele vai receber acento exatamente para diferenciar a forma singular. Convém, detém, né? Retém, por exemplo, no singular recebe acento agudo e no plural vai receber acento circunflexo, tá? Então, atenção a essas formas verbais que recebem acento circunflexo para diferenciar da forma singular, tá? O acento circunflexo, tá? Também não se usa mais nos grupos o, nesse ato o, e, tá? Então, no encontro no encontro o, já não usa mais o acento, como era enjoo e leem, percebam que enjoo recebia acento na primeira vogal, como leem também recebia acento na primeira vogal. Então, agora escreve-se da mesma forma, pronuncia da mesma forma, aliás, mas sem acento. Não acentua mais, tá? O hiato o, e, tá? Nos verbos. E lembrar, tá? A regra que percebo que tem causado mais dificuldade, mais dúvida, é exatamente a regra das paroxítonas com os ditongos e oi. Então, não se acentua mais, tá, gente? Perdeu o acento. Antes, exemplo, Android, alcateia com acento, agora sem acento. Então, o grupo o e ei, ou esses ditongos o e ei, nas palavras paroxítonas, não recebem mais acento, tá? Se esses grupos vierem no final de palavras, tá? Então, recebe acento normalmente, tá? Como herói, como moi, recebe o acento normalmente. Mas nas palavras paroxítonas, se esses grupos vierem no meio da palavra, agora sem acento, tá? Então, vamos lá, trabalhando aqui, praticando esse resumo de acentuação em algumas questões. A ortografia da língua portuguesa sofreu algumas alterações a fim de unificar a escrita do português brasileiro e do português europeu. Entre as alterações estão as seguintes: analise as asserções e em seguida marque a alternativa correta. Então, vamos lá analisando os itens. O primeiro item. Geleia, heróico e Coreia, o acento agudo foi eliminado atendendo ao acordo. Então, aqui trata exatamente da regra que eu acabei de falar, do ditongo e ou oi no meio da palavra, tá, gente? Então, em geleia, heróico e Coreia, aparece sim o ditongo oi ou ei em palavras paroxítonas. Então, são 3 palavras paroxítonas
que apresentam o ditongo oi ou é, então não devem ser acentuadas, tá? O item primeiro está correto. As palavras anéis e herói devem receber acento, acabamos de falar, então o ditongo oi ou o ditongo é no final de palavras acentua-se normalmente, só não acentua no meio da palavra ou em palavras paroxítonas. Vou, coroa e tem, o tem, essa forma verbal na terceira pessoa do singular não devem receber acento? Não devem receber acento, nem vou, nem corou, tá? Porque não acentua o hiato, o, e também não acentua o verbo ter se estiver na terceira pessoa do singular. Se estiver na terceira pessoa do plural, recebe o acento circunflexo exatamente para diferenciar essas pessoas verbais, né, gente? Então, todas as alternativas aqui estão corretas, tá? Vamos seguir. Questão 3. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica. Então, pegada e sinonímia, tá? Então, pegada tem apenas o acento da prosódia, não tem acento gráfico, tá? Literalmente falando, mas tem o acento da pronúncia, correto, né? Pegada, não acentua graficamente, porque não se acentua paroxítono terminado em A. Sinonímia, tá? Acentua porque é a paroxítono terminada em ditongo, correto. Êxodo é uma proparoxítono, aperfeiçoa e não recebe acento, tudo correto. Alguns acentua, tá? Paroxítono terminado em um ou uns, e atraí-lo também acentua por seu hiato, o I vem sozinho, é tônico. Ritmo não recebe acento, nem itens recebe acento, né? Também porque é a paroxítono terminada em ens. Então, como eu falei, é a mesma terminação das oxítonas, tá? Não recebem acento. Já em redmila e grátis, grátis está correto, mas redmila não, porque não se acentua o oxítono terminado em I, tá, gente? Então, a letra E exatamente contém um erro, exatamente pela condição da palavra terminar em I, sílaba tônica, final terminada em I, então, nesse caso, não deve ser acentuada a palavra. Na questão 4, quanto à acentuação, então, atendendo aqui as alternativas, a palavra tendem deveria ser acentuada graficamente, como também e porém, então tendem a paroxítona, não é oxítona, tá? Então não deve ser acentuada. As palavras saíra, destruída e aí acentuam-se pela mesma razão, dá para perceber que em saíra, que em destruída e aí, o I ele é tônico, ele vem sozinho na sílaba, tá? Ele deve ser sim acentuada. Então, as três palavras, os três vocábulos apresentam a mesma regra, ou seja, a acentuação gráfica das três palavras, ela é justificada pela mesma razão, sim, tá? Vamos analisar as outras alternativas. O nome Luiz deveria ser acentuado. Luiz aqui é escrito com Z, é um vocábulo escrito com Z, um nome é escrito com Z. Então, o I seguido de Z não recebe acento, tá? E só recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados, tá? Eles são fechados ou eles têm o timbre aberto, tá? Então, eles não têm o timbre fechado, né? Acentua simpática, centímetro, simbólica, porque são paroxítonas, tá? Porque todas as paroxítonas são acentuadas, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas, e não todas as paroxítonas, tá? Então, a letra B contempla aí a alternativa coerente, correta para o comando da questão, tá? Porque em sair, destruída e aí, o I, ele é acentuado nas três palavras pela mesma razão, tá? Por seu I tônico, vem sozinho na sílaba, constituindo o hiato. Questão 5. Assinale a série em que todos os vocábulos estão escritos de acordo com as normas vigentes de acentuação gráfica. Então, item, lá na letra A, já percebemos o erro, porque item é um paroxítono terminado em que não deve ser acentuado, tá? Então, já não é a alternativa A. Juízes recebe acento, júri deveria ser acentuado, não está acentuado, tá? Bem, Luiz aqui essa palavra escrita com S recebe acento sim. Vírus também é acentuado. Eletro deveria ser acentuado. E hífens não deveria receber acento, né, gente? Então, já não é a letra B. Espontâneo recebe acento, porque é uma paroxítono terminada em ditongo. Táxi também, mas rubrica é uma palavra paroxítono, ela não é proparoxítono, então não deve ser acentuada, tá?
Através deve receber acento sim. Intuito não é acentuado, não recebe acento gráfico, só o acento da prosódia, tá? O acento da pronúncia. Algo sim deve ser acentuado. Varíola, tá? Aqui acentua por ser a proparoxítona e salno não deve ser acentuada. Então, claro que a alternativa D, ela está convincente, né? Ela está coerente com o comando da questão, tá? Então, nesse caso, a letra D. A letra E, não falei da letra E, mas dólar já dá para perceber que é uma palavra paroxítona terminada em R, então deveria ser acentuada, tá? Então, a alternativa certa mesmo é a letra D de dado. Questão 6, assinalar a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados, tá? Então, balaústre deve ser acentuado, saúde também, viúvo também e baú também. Juízes deve ser acentuado, porque o I vem sozinho, jesuíta também, ateísmo também, mas tainha não deve ser acentuado, tá? Então, em que não precisa, a tainha não deve ser acentuado, porque o I seguido de NH não acentua, tá? Na letra C, xiita também não deve ser acentuado, então já estou percebendo aqui um erro, tá? Na questão, porque nós vamos ter... em que todos os hiatos, tá? Então, na letra B, só a tainha não deve ser acentuado. Na letra C, xiita não deve ser acentuado, tá? Porque é um hiato seguido da vogal idêntica, então, na repetição do I aqui, não se acentua, tá? Embora constitua o hiato. Atrair também não deve ser acentuado, porque o I vem seguido de R. Rainha, o I não deve ser acentuado, porque vem seguido de NH. Raiz também não acentua, né? Raiz, essa palavra no singular, porque o I vem seguido de Z. Tá? Raízes no plural acentua, mas raiz no singular não deve ser acentuado. E sairdes também não recebe acento, porque o I vem seguido de R. Então, a alternativa C, todas as palavras, dá para perceber que todas as palavras não devem ser acentuadas, tá? Então, a alternativa C. Em ruim, tá? Não deve receber, contribuir também, mas saída já pode ser acentuado sim, juízo já pode ser acentuado sim, na letra E, faísca pode ser acentuada, caída pode ser acentuada, ataúde também pode ser acentuada, tá? Exceto bainha. Então, no caso, a alternativa C, todos os vocábulos aqui apresentados não devem ser acentuados, tá? Na questão 7ª, o primeiro item, trabalha com o vocábulo condomínio. Aí diz, o vocábulo condomínio recebe acento agudo porque é uma oxítona terminada em ditongo. Não, ela é uma paroxítona terminada em ditongo, não é oxítona terminada em ditongo. O vocábulo condômino recebe acento circunflexo porque todas as proparoxítonas devem receber esse acento. Será se todas as proparoxítonas devem necessariamente receberem acento circunflexo? Não, elas devem ser acentuadas, mas não necessariamente um acento circunflexo, né? O vocábulo possível recebe acento agudo porque é uma paroxítona terminada em L? Sim, possível deve receber acento porque é uma paroxítona terminada em L. Então, a alternativa A, tá? Vai dizer que apenas o item 3, a afirmativa 3, vai estar correta. Exatamente porque possível é uma paroxítona terminada em L. E deve, nesse caso, ser acentuado. Então, falando um pouquinho sobre verbo, tá? Que é outro conteúdo que vai ser abordado no trabalho de vocês. Então, nós falamos sobre alguns aspectos do verbo, tá? Tratamos, por exemplo, da conjugação verbal. Lembrar que a conjugação verbal ela é indicada pelas vogais, tá? A, E, U, I. A vogal A que vai direcionar o verbo, que vai indicar que o verbo é de primeira conjugação, como estudar, como ficar, como remar. Que os verbos de segunda conjugação, eles são representados pela vogal temática E, tá? Como vender, em vender, escrever e temer. E que a vogal I, ela vai representar os verbos de terceira conjugação, como partir, como dormir, como sorrir, tá? Então, são vogais, que nós chamamos de vogais temáticas, verbais, que vão representar e indicar a conjugação desses verbos. Sobre a flexão do verbo, tá? Então, a gente percebe que o verbo, ele pode ser flexionado em número e pessoa, também em tempo e em modo,
tá? Então, o número vai tratar do singular e do plural, dos verbos, a pessoa, lembrar que trata-se das pessoas do discurso, as pessoas de primeira, segunda e terceira pessoa, tá? A primeira pessoa a que fala, a segunda pessoa a quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Então, pessoas do singular e pessoas do plural, tá? Então, do singular eu, do plural nós, a segunda pessoa do singular tu e a segunda do plural vós, e a terceira pessoa do singular ele ou ela e do plural eles ou elas, tá? Então, aqui trata-se da flexão do verbo. Também nós falamos sobre os tipos de verbo, tá? Falamos do verbo regular, do verbo irregular, do verbo anômalo, do verbo abundante e do verbo defectivo. O verbo regular, em detrimento do irregular, é aquele verbo que não sofre alteração no seu radical. Uma vez conjugado esse verbo, não vai sofrer alteração, tá? Sem alteração no radical ou também nas desinências, tá? Então, se você tomar como base o verbo cantar, o verbo beber, o verbo estudar, você vai perceber que são verbos que não sofrem alteração no seu radical uma vez conjugados, diferente do verbo irregular que vai sofrer alteração no radical, tá, gente? Então, lembrar aí do verbo ir, do verbo ser, tá? Então, você vai perceber que são verbos que vão indicar, que vão apresentar variações, tá? O verbo crer, tá? Então, são verbos que sofrem alteração ou radical ou na desinência, portanto, chamados de verbos irregulares. Os verbos anômalos, por excelência, na língua portuguesa, nós vamos entender serem os verbos ser e ir. Por que verbo anômalo, professora? Porque o verbo anômalo, ele também é um verbo irregular. Na verdade, o anômalo, o abundante e o defectivo são verbos irregulares. Então, o verbo anômalo, especialmente esses verbos ser e ir, percebam que, uma vez conjugados, eles sofrem uma alteração, apresentam uma alteração no radical muito forte, tá? Muito presente. Então, é uma alteração radical, literalmente falando, tá? Esses verbos ser e ir. Então, por apresentar uma alteração mais forte, tá? No radical, eles são chamados, considerados ou classificados como verbos anômalos. O abundante é aquele verbo que pode trazer mais de um particípio, tá? Então, o verbo imprimir, o verbo acender. Então, você percebe que são verbos que apresentam mais de um particípio, tá? Então, por isso serem chamados de verbos abundantes. E os defectivos são aqueles que não apresentam uma conjugação em todas as pessoas verbais. Existem verbos que não são conjugados na primeira pessoa, na terceira pessoa, tá? Então, são chamados de verbos defectivos, tá? O verbo explodir, o verbo colorir, o verbo abolir, ugir, entre outros, tá? Então, vamos lá, para as questões referentes ao tema verbal, tá? Esse tema também já abordado, aí que também será cobrado no trabalho de vocês. Toda a gente dormia com a mulher do Jaqueira. Era só empurrar a porta, se a mulher não abria logo, Jaqueira ia abrir, bocejando e ameaçando. Um dia eu mato um pésse. Olha que eu já destaquei, porque é exatamente a forma verbal que vai estar em questão, tá? Então, um dia eu mato. Então, mato aqui é a forma verbal destacada. Um pésse matou, escondeu-se por detrás de um pau e descarregou a lazarina bem no coração do freguês, tá? Um trecho do romance São Bernardo, do Graciliano Ramos. Bom, então a forma verbal grifada, que é a forma verbal matou, está no pretérito, indicando uma ação durativa, tá? Está no pretérito mato? Não, né? Então, não é letra A. Não é uma forma verbal que está no pretérito, tá? Letra B, está no futuro do pretérito, tá? Então, já dá para perceber que não é futuro do pretérito. Está no presente, indicando a ação que se dará no tempo futuro. Então, aqui tem duas alternativas que indicam presente. A letra E também vai dizer, está no presente, indicando uma ação momentânea ou pontual. Então, o verbo ele pode estar no presente, indicando essa ação pontual, mas ele também pode estar no presente, acompanhado também de uma expressão que vai dar uma ideia futura. É o que acontece aqui nesse trecho, né, gente? Olha a expressão, um dia,
eu mato. É como se ele dissesse, eu vou matar, eu matarei. Então, dá uma ideia futura, tá? Então, o verbo mato, a forma verbal está no presente, mas com a indicação de ação que se dará num tempo futuro, por conta da expressão anterior. Então, a expressão um dia eu mato dá a entender exatamente essa ação que se dará num tempo futuro. Então, a alternativa C. A questão 5, tá? Complete no presente indicativo. Às vezes, então aqui temos as formas verbais, nós falamos, né? No resumo, eu abordei um pouco, falei um pouco sobre as formas verbais com esse desdobramento do é, tá? Então, esses hiatos já não são mais acentuados, tá, gente? Também falamos da forma verbal ter, que é a forma verbal ver, ouvir, tá? Ouvir, que também recebe o acento circunflexo para diferenciar da forma singular, tá? Então, vamos lá, completando aqui as alternativas, vão seguindo comigo, tá? No meu raciocínio. Às vezes, as ideias não vêm. As ideias não vêm, do verbo vir. Então, deve ser o vem acentuado, né? Ou vem, ou essas ideias vêm, da mesma forma, vem acentuado. Muito numerosas, todos veem, do verbo ver. Então, já há o desdobramento da vogal, tá? Então, sem acento. Todos veem as necessidades locais, poucos veem, do verbo vir, auxiliar, tá? Então, marcando logo aqui para vocês terem um entendimento mais transparente, tá? Então, aqui, às vezes, as ideias não vêm, ou vêm, tá? Muito numerosas. Todos veem as necessidades locais, mas poucos veem auxiliar, tá? Então, muita atenção a essas formas verbais, tá? Para não confundirem quando se usa o acento ou quando deixa de usar o acento. Lembrar que no desdobramento do não se usa mais acento, tá? Foi uma alteração aí nessa nova ortografia, diante desse contexto aí. Bom, então por hoje, gente, é só, tá? Então, nós procuramos fazer aqui uma abordagem, tá? De forma sucinta sobre esses aspectos, né? Que foram trabalhados em aulas anteriores. Nós falamos um pouquinho sobre os critérios importantes no momento de ler e interpretar um texto, tá? Lembrar da concentração, lembrar de reconhecer alguns aspectos no texto, como a linguagem, o tipo de linguagem, tá? Se o texto é pontuado devidamente ou não, tá? Porque a ausência da pontuação já vai indicar um outro gênero desse texto, tá? Ter atenção aos conectivos, aos elementos de coesão, às preposições, às conjunções, os advérbios, porque são elementos que vão representando, vão dando representação a um campo semântico muito interessante, tá? Para entender melhor, compreender melhor o texto e também saber a finalidade do texto. Falamos um pouquinho ainda sobre acentuação gráfica, relembrando sobre as alterações da nova ortografia, né? E um pouquinho sobre verbo, tá? Mais ou menos o cerne do que está sendo cobrado, né? Que é a parte da conjugação verbal, os tipos de verbo, enquanto regular e irregular, nômino, defectivo e abundante, tá? Também lembrar que o verbo traz suas formas nominais, tá? Não esquecer, não falei, mas estou falando agora. O infinitivo gerúndio particípio, tá? Lembrar dessas formas verbais que também são interessantes, tá? Para a prova. Então, gente, qualquer dúvida, vai entrando em contato comigo, tá? Eu vou estar atendendo vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.